Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu e a Isabela vamos trazer para vocês uma mini aula sobre servidor DNS. Nós vamos falar um pouco de por que ele foi criado, da importância e como ele funciona. O servidor DNS foi desenvolvido porque era muito difícil nós gravarmos os nomes dos sites pelo IP. Lá no começo da internet, havia uma rede de computadores muito seleta. E nessa época, eles tinham um documento de texto. Isso mesmo, um documento de texto que falava o seguinte: a empresa tal, o endereço do site é esse. Aí vinha o endereço IP. Essa rede de computadores era chamada de ARPANET. Ela usava a mesma tecnologia do DCP/IP, que assim, quando a gente pesquisa na internet um site, ele está armazenado no IP, que é um número, como 192.164.0.1, por exemplo. À medida que a rede de computadores foram desenvolvendo, foi necessário criar uma forma para todo mundo conseguir acessar qualquer site sem precisar consultar esse documento de texto. O serviço DNS é o sistema de nome de domínios. É o responsável por localizar, através do que a gente digita no navegador, o endereço de IP do site. Quando a gente começou a internet, como existiam poucos sites, era relativamente fácil encontrar pelo IP, pelo número. Mas depois disso foi necessário criar uma forma de uma pessoa pesquisar, por exemplo, o site do IFBA sem saber o IP do IFBA. Então, eles criaram como se fosse o servidor é como se fosse uma gigantesca agenda de contatos que a gente pesquisa IFBA. Daí, quando a gente pesquisa IFBA, o servidor traduz isso e coloca isso num número de IP. Aí, por padrão, geralmente nós, usuários, utilizamos o que o provedor nos fornece. Por exemplo, se a internet da minha casa é Oi, eu uso o servidor DNS da Oi. O DNS funciona de uma forma diferente. Ele tem subsistemas em sua infraestrutura, com diferentes servidores processando a informação que a gente manda para ele. Formas de atendimento ao cliente, por exemplo. Quando a gente liga para o banco e quer falar sobre cartão, ele transfere para a área especializada. Quando a gente liga para o banco e quer falar sobre a conta, ele transfere para outra área. O DNS recursivo trabalha na primeira camada, recebendo a solicitação diretamente dos provedores. Então ele repassa a informação para o subsistema mais específico, Hotname Server. Esse, por sua vez, também organiza os pedidos e transfere para o próximo subsistema. Então, gente, continuando, vamos falar dos tipos de registro DNS. Vamos começar por CNAME. Ele especifica um apelido para o hostname. É uma forma de redirecionamento. Por exemplo, ao invés de digitar www.canva.com.br, podemos digitar apenas canva.com.br. X. A ponto servidor de e-mails pode-se especificar mais de um endereço, formando-se assim uma lista de ordem de prioridade para que ache alternativas no caso de algum e-mail não puder ser entregue. O DNAME, esse registro de recursos fornece a possibilidade de mapear uma subárvore inteira de namespaces do DNS para um outro domínio. Ele difere do CNAME, que mapeia um único namespace. O servidor lock especifica dados sobre a localização de computadores pelo mundo. Ele possibilita que sejam verificadas questões como latitude, longitude, a altura e etc. Os registros A, também conhecidos como registro hosts, são registros centrais de DNS. Esses registros vinculam um domínio ou subdomínio ao endereço IP.
Já o registro 4A executa a mesma função de A, porém faz mapeamento de um dos nomes DNS para um endereçamento IPv6. Por fim, o TXT fornece informações textuais para fontes fora de seu domínio, que podem ser usadas para diversas finalidades arbitrárias. O valor de registro pode ser de texto legível para humanos ou máquinas. Há também alguns cuidados necessários com os servidores DNS. Os principais deles é saber como corrigir erros, verificar o tamanho dos DNS e tome cuidado com endereços físicos como endereços de rede. Agora, vou apresentar a vocês os principais servidores DNS do mercado. Vamos começar pelo OpenDNS. Propriedade da Cisco, o OpenDNS tem duas opções gratuitas, Family Shield e Home Family Shield. É bom para os pais que querem ter certeza que seus filhos não estão acessando conteúdos impróprios. Já o Home se concentra na segurança do desempenho da internet. Tem estes servidores DNS primários e o IPv6 estão disponíveis esses. Os servidores acima são para o OpenDNS Home, para o qual você pode criar uma conta de usuário e definir as configurações personalizadas. A empresa também oferece DNS que bloqueia conteúdo adulto, chamado OpenDNS Family. A família também oferece DNS Premium OpenDNS VIP. O Cloudflare desenvolveu o 1.1.1.1 para ser o serviço DNS mais rápido do mundo e nunca registrará seu endereço IP, nunca deverá seus dados e nunca usará os dados para direcionar usuários. Tem esses serviços DNS primários e secundários e o IPv6. Há um aplicativo 1.1.1 para Android e iOS para configurações rápidas em dispositivos móveis. O produto DNS do Google também é gratuito. Ele concentra na velocidade, segurança e qualidade dos resultados. De acordo com a empresa, ele oferece apenas resolução do DNS cache. Não há bloqueio de site com DNS público. Esses são os DNS e esses as versões IPv6. Então, para atualizar o DNS no computador macOS, clique no menu Apple, o ícone da maçã. Clique em Preferências do sistema, depois em Redes. Clique na conexão ativa, clique no botão avançado e acesse a aba DNS. Delete todos os endereços que tiverem na tabela esquerda e clique em adicionar no botão mais para adicionar novos. Já no iPhone, você tem que abrir o app Ajustes, tocar em Wi-Fi, clique no ícone I ao lado das redes que deseja modificar. Toque em Configurações DNS, toque em Manual, toque em Adicionar novo serviço e adicione endereços DNS primário e secundário. Para remover os DNS já cadastrados, toque no ícone vermelho ao lado de cada um deles. Toque em Salvar. No Android, toque em Configurações, depois em Conexões, toque em Wi-Fi e na rede Wi-Fi que deseja configurar. Toque em Avançado, depois em Definições de IP, depois em Estático. Em DNS1 e DNS2, coloque os endereços DNS primário e secundário e toque em Salvar. Por fim, vamos atualizar o DNS do computador Windows 10. Assim, clique em Redes e Internet e depois na aba Wi-Fi. Clique em Alterar opções de adaptador. Depois você clique com o botão direito na sua rede ativa e abre em Propriedades. Pode ou não pedir a senha do administrador. E em Protocolo IPv versão 4 TCP/IP IPv4, clique em Propriedades. Habilite a opção Usar seguintes endereços DNS, insira os novos DNS e confirme as alterações. Então é isso, galera. Obrigada pela atenção.